O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 11. Deusa da prosperidade residindo ou evitando certos tipos de homens e mulheres. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, em qual tipo de homem ou mulher, ó o chefe dos Bharatas, a deusa da prosperidade sempre reside? Bhishma disse: eu irei, sobre isto, narrar para ti algo que ocorreu e que eu soube. Uma vez, vendo a deusa da prosperidade resplandecendo com beleza e dotada da cor do lótus, a princesa Rukmini, a mãe de Pradyumna, que portava o emblema do Makara em seu estandarte, cheia de curiosidade, fez esta pergunta na presença do filho de Devaki: quem são aqueles seres ao cujo lado tu permaneces e a quem tu favoreces? Quem também são aqueles a quem tu não abençoas com proteção? Ó tu que és cara para ele que é o Senhor de todas as criaturas, me diga isto realmente, ó tu que és igual a um grande rishi em penitências e pujança. Assim endereçada pela princesa, a deusa da prosperidade, com um rosto tão belo quanto a lua, e movida pela generosidade, na presença daquele que tem Garuda em seu estandarte, disse em resposta estas palavras que eram gentis e encantadoras. O rei disse: ó Senhora abençoada, eu sempre resido com aquele que é eloquente, ativo, atento ao trabalho, livre de cólera, dado ao culto das divindades, dotado de gratidão, que tem suas paixões sob controle completo, e que é generoso em tudo. Eu nunca resido com alguém que é desatento ao trabalho, que é um incrédulo, que causa uma mistura de classes por causa de sua luxúria, que é ingrato, que é de práticas impuras, que usa palavras duras e cruéis, que é um ladrão, que nutre malícia em direção a seus preceptores e outros superiores, aquelas pessoas que são dotadas de pouca energia, força, vida e honra, que ficam aflitas por todas as ninharias, e que sempre se entregam à raiva. Eu nunca resido com aqueles que pensam de uma maneira e agem de maneira diferente, isto é, hipócritas. Eu nunca resido também com aquele que nunca deseja alguma aquisição para si mesmo, dele que está tão cego quanto o resto, contente com a sorte na qual ele se encontra sem qualquer esforço, ou com aqueles que ficam contentes com aquisições pequenas. Eu resido com aqueles que são cumpridores dos deveres de sua própria classe, ou aqueles que estão familiarizados com os deveres de virtude, ou aqueles que são dedicados ao serviço dos idosos, ou aqueles que têm suas emoções sob controle, ou aqueles que são dotados de almas purificadas, ou aqueles que cumprem a virtude do perdão, ou aqueles que são hábeis e rápidos em ação, ou com tais mulheres que são bondosas e autocontroladas. Eu também resido com aquelas mulheres que são devotadas à verdade e sinceridade e que adoram as divindades. Eu não resido com aquelas mulheres que não tomam conta da mobília da família e provisões espalhadas por toda a casa, e que sempre proferem palavras contrárias aos desejos de seus maridos. Eu sempre evito aquelas mulheres que têm predileção pelas casas de outras pessoas e que não têm modéstia. Por outro lado, eu resido com aquelas mulheres que são dedicadas a seus maridos, que são abençoadas em comportamento, e que estão sempre enfeitadas com ornamentos e vestidas em bons trajes. Eu sempre resido com aquelas mulheres que são sinceras em palavras, que têm feições belas e agradáveis, que são abençoadas e dotadas de todas as habilidades. Eu sempre evito mulheres que são pecaminosas e incastas ou impuras, que sempre lambem os cantos de suas bocas, que não têm paciência ou fortaleza, que gostam de disputas e brigas, que são dadas a dormir muito, e que sempre deitam. Eu sempre resido nos meios de transporte e nos animais que os puxam, em donzelas, em ornamentos e boas vestimentas, em sacrifícios, em nuvens carregadas de chuva, lotos completamente desabrochados, e naquelas estrelas que salpicam o firmamento outonal. Eu resido em elefantes, em currais de vacas, em bons assentos, e em lagos adornados com lotos desabrochados. Eu vivo também em tais rios que murmuram docemente em seu curso, melodiosos com a música das garças, tendo margens enfeitadas com fileiras de diversas árvores, e frequentados por brahmanas e ascetas e outros coroados com sucesso. Eu também sempre resido naqueles rios que têm volumes profundos e grandes de águas ondulantes, tornadas lodosas por leões e elefantes mergulhando nelas para se banhar ou matar sua sede.
Eu resido também em elefantes enfurecidos, em machos bovinos, em reis, no trono e bons homens. Eu sempre resido naquela casa na qual o habitante despeja libações no fogo sacrificial e cultua vacas, brahmanas e as divindades. Eu resido naquela casa onde no momento apropriado oferendas são feitas para as divindades, no decorrer do culto. Eu sempre resido em brahmanas que são dedicados ao estudo dos Vedas, em kshatriyas dedicados ao cumprimento da justiça, em vaisyas dedicados ao cultivo, e nos sudras dedicados ao serviço, humilde, das 3 classes superiores. Eu resido, com um coração firme e imutável, em Narayana, em meu eu incorporado. Nele há justiça em sua perfeição e total medida, devoção aos brahmanas, e a qualidade de agradabilidade. Eu não posso dizer, ó Senhora, que eu não resido em minha forma incorporada, em algum desses lugares que eu mencionei, exceto Narayana. Aquela pessoa em quem eu resido em espírito cresce em virtude e fama e riqueza e objetos de desejo. Capítulo 12. Rei Bangasvana transformado em uma mulher por punição de Indra. Mulheres derivam mais prazer que os homens através da relação sexual, têm mais afeição pelos filhos. Yudhishthira disse: cabe a ti, ó rei, me dizer realmente qual dos dois, o homem ou a mulher, deriva o maior prazer de um ato de união um com o outro. Bondosamente esclareça minha dúvida a este respeito. Bhishma disse: em relação a isto é citada esta velha narrativa da conversa entre Bangasvana e Sakra como um precedente para ilustrar a pergunta. Antigamente vivia um rei de nome Bangasvana. Ele era extremamente justo e era conhecido como um sábio nobre. Ele, no entanto, não tinha filhos, ó chefe de homens, e portanto realizou um sacrifício pelo desejo de obter descendentes. O sacrifício que aquele monarca poderoso realizou foi o Agnishtuta. Pelo fato que somente a divindade do fogo é adorada naquele sacrifício, ele sempre desagrada a Indra. Contudo, ele é o sacrifício que é desejado pelos homens quando, para o propósito de obter herdeiros, eles procuram se purificar de seus pecados. A crença é que um homem permanece sem filhos por causa de seus pecados. Se estes pecados puderem ser purificados, ele poderá seguramente obter filhos. O altamente abençoado chefe dos celestiais, Indra, sabendo que o monarca estava desejoso de realizar o Agnishtuta, começou desde aquele momento a procurar os pontos fracos daquele sábio real de alma de bem moderada, pois se ele pudesse conseguir encontrar alguns pontos fracos, ele poderia então punir seu desdenhador. Apesar de toda a sua vigilância, no entanto, ó rei, Indra fracassou em descobrir quaisquer negligências da parte do monarca de grande alma. Algum tempo depois, um dia, o rei saiu em uma expedição de caça. Dizendo para si mesmo, esta, de fato, é uma oportunidade, Indra entorpeceu o monarca. O rei procedeu sozinho em seu cavalo, confundido porque o chefe dos celestiais tinha entorpecido seus sentidos. Afligido com fome e sede, a confusão do rei era tão grande que ele não podia determinar os pontos do horizonte. De fato, afligido pela sede, ele começou a vagar para lá e para cá. Ele então viu um lago que era extremamente belo e cheio de água transparente. Descendo de seu corcel, e mergulhando no lago, ele fez seu animal beber. Amarrando seu cavalo então, cuja sede tinha sido saciada, em uma árvore, o rei mergulhou no lago outra vez para realizar suas abluções. Para seu assombro, ele descobriu que ele tinha sido convertido, em virtude das águas, em uma mulher. Vendo-se assim transformado em relação ao próprio sexo, o rei foi dominado pela vergonha. Com seus sentidos e mente completamente agitados, ele começou a refletir com todo o seu coração desta maneira: Pai, como eu montarei meu corcel? Como eu voltarei para minha capital? Pelo sacrifício Agnishtuta eu consegui 100 filhos, todos dotados de grande poder, e todos eles meus próprios filhos. Pai, transformado dessa maneira, o que eu direi a eles? O que eu direi para minhas esposas, meus parentes e bem-querentes, e para os meus súditos da cidade e das províncias?
Rishis conhecedores das verdades de dever e religião e outros assuntos dizem que suavidade e brandura e sujeição à agitação extrema são os atributos das mulheres, e que atividade, dureza e energia são os atributos dos homens. Pai, minha virilidade desapareceu. Por que razão a feminilidade veio sobre mim? Por causa desta transformação de sexo, como eu conseguirei montar meu cavalo novamente? Tendo-se entregado a estes pensamentos tristes, o monarca, com grande esforço, montou em seu corcel e voltou para sua capital, embora ele tivesse sido transformado em uma mulher. Seus filhos e esposas e empregados, e seus súditos da cidade e das províncias, vendo aquela transformação extraordinária, ficaram extremamente admirados. Então aquele sábio nobre, aquele principal dos homens eloquentes, dirigindo-se a eles todos, disse: eu saí em uma expedição de caça, acompanhado por uma grande tropa. Perdendo todo o conhecimento dos pontos da bússola, eu entrei em uma floresta densa e terrível, impelido pelos destinos. Naquela floresta terrível eu fiquei afligido pela sede e perdi meus sentidos. Eu então vi um belo lago cheio de aves de todas as espécies. Mergulhando naquela correnteza para realizar minhas abluções, eu fui transformado em uma mulher. Convocando então suas esposas e conselheiros, e todos os seus filhos por seus nomes, aquele melhor dos monarcas transformado em mulher disse para eles estas palavras: desfrutem desse reino em felicidade. Como relação a mim, eu irei para as florestas, ó filhos. Tendo falado dessa maneira para seus filhos, o monarca procedeu para a floresta. Chegando lá, ela encontrou um retiro habitado por uma seta. Por meio daquele asceta o monarca transformado deu à luz uma centena de filhos. Levando todos aqueles seus filhos, ela se dirigiu para onde seus primeiros filhos estavam, e dirigindo-se a eles, disse: vocês são os filhos que eu tive enquanto eu era um homem. Estes são os filhos que eu gerei neste estado de transformação. Ó filhos, todos vocês desfrutem do meu reino juntos, como irmãos nascidos dos mesmos pais. Por esta ordem de seu pai, todos os irmãos, se unindo, começaram a desfrutar do reino como sua propriedade em comum. Vendo todos aqueles filhos do rei desfrutando conjuntamente do reino como irmãos nascidos dos mesmos pais, o chefe dos celestiais, cheio de cólera, começou a refletir: parece que por transformar este sábio real em uma mulher eu lhe fiz bem em vez de prejudicá-lo. Dizendo isso, o chefe dos celestiais, Indra de sem sacrifícios, assumindo a forma de um Brahmana, dirigiu-se à capital do rei e encontrando todos os filhos, conseguiu desunir os príncipes. Ele disse para eles: irmãos nunca permanecem em paz, mesmo quando acontece de eles serem filhos do mesmo pai. Os filhos do sábio Kasyapa, isto é, as divindades e os asuras, disputaram uns com os outros por causa da soberania dos três mundos. Com respeito a vocês príncipes, vocês são filhos do sábio real Bangasvana. Estes outros são os filhos de um asceta. As divindades e os asuras são filhos de um pai em comum, e ainda assim os últimos brigaram uns com os outros. Quanto mais, portanto, vocês devem brigar uns com os outros. Este reino que é sua propriedade paterna está sendo desfrutado por esses filhos de um asceta. Com estas palavras, Indra conseguiu causar uma discórdia entre eles, de modo que eles logo estavam envolvidos em combates e mataram uns aos outros. Sabendo disso, o rei Bangasvana, que estava vivendo como uma mulher asceta, queimou de angústia e emitiu suas lamentações. O senhor dos celestiais, Indra, assumindo o disfarce de um Brahmana, chegou àquele local onde a senhora asceta estava vivendo e encontrando-a, disse: ó tu que possuis um rosto belo, com qual angústia tu queimas tanto que tu estás emitindo tuas lamentações? Contemplando o Brahmana senhora, disse a ele em uma voz comovente: 200 filhos meus, ó regenerado, foram mortos pelo tempo. Eu antigamente era um rei, ó Brahmana erudito, e naquele estado eu tive 100 filhos. Estes foram gerados por mim conforme minha própria forma, ó o melhor das pessoas regeneradas. Em uma ocasião eu saí em uma expedição de caça. Entorpecido, eu vaguei em meio a uma floresta densa. Vendo finalmente um lago, eu mergulhei nele. Vindo à superfície, ó o principal dos Brahmanas, eu descobri que eu tinha me tornado uma mulher.
Voltando para minha capital, eu instalei meus filhos na soberania dos meus domínios e então parti para a floresta. Transformado em uma mulher, eu dei à luz 100 filhos para meu marido, que é um asceta de grande alma. Todos eles nasceram no retiro do asceta. Eu os levei para a capital. Meus filhos, pela influência do tempo, brigaram uns com os outros, ó 2 vezes nascido. Assim, afligida pelo destino, eu estou me entregando ao pesar. Indra se dirigiu a ela nestas palavras: antigamente, ó Senhora, tu me deste grande dor, pois tu realizaste um sacrifício que é antipatizado por Indra. De fato, embora eu estivesse presente, tu não me invocaste com honras. Eu sou Indra, ó tu de má compreensão. Foi comigo que tu procuraste hostilidades deliberadamente. Vendo Indra, o sábio real caiu aos seus pés, tocando-os com sua cabeça, e disse: fique satisfeito comigo, ó o principal das divindades. O sacrifício do qual tu falas foi realizado pelo desejo de prole, e não por algum desejo de te ferir. Cabe a ti, portanto, me conceder teu perdão. Indra, vendo o monarca transformado se prostrar dessa maneira para ele, ficou satisfeito com ele e desejou-lhe dar um benefício. Quais dos teus filhos, ó rei, tu desejas que revivam? Aqueles que foram criados por ti transformado em uma mulher, ou aqueles que foram gerados por ti em tua condição como uma pessoa do sexo masculino? A senhora asceta, unindo suas mãos, respondeu para Indra, dizendo: ó Vasava, que venham à vida aqueles filhos que foram criados por mim como uma mulher. Muito surpreso com esta resposta, Indra mais uma vez questionou a senhora: por que tu tens menos afeição por aqueles teus filhos que foram gerados por ti em tua forma de uma pessoa do sexo masculino? Por que é que tu tens maior afeição por aqueles filhos que foram criados por ti em teu estado transformado? Eu desejo saber a razão dessa diferença em relação ao teu afeto. Cabe a ti me dizer tudo. A senhora disse: a afeição que é nutrida por uma mulher é muito maior do que aquela que é nutrida por um homem. Por isso, ó Sacra, é que eu desejo que voltem à vida aqueles filhos que foram criados por mim como uma mulher. Bhishma continuou. Assim endereçado, Indra ficou muito satisfeito e disse para ela: ó senhora que és tão sincera, que todos os teus filhos voltem à vida. Aceite outro benefício, ó o principal dos reis, realmente, qualquer benefício que tu queiras. Ó tu de votos excelentes, receba de mim qualquer condição que tu escolheres, aquela de mulher ou de homem. A senhora disse: eu desejo permanecer uma mulher, ó Sacra. De fato, eu não desejo ser restituída à condição de masculinidade, ó Vasava. Ouvindo esta resposta, Indra mais uma vez a questionou, dizendo: por que é, ó pujante, que abandonando a posição de masculinidade tu desejas a de feminilidade? Assim questionado, aquele principal dos monarcas transformado em uma mulher respondeu: em atos sexuais, o prazer que as mulheres desfrutam é sempre muito maior do que o que é desfrutado por homens. É por esta razão, ó Sacra, que eu desejo continuar uma mulher. Ó o principal das divindades, realmente eu te digo que eu derivo maior prazer na minha condição atual de feminilidade. Eu estou bastante contente com esta posição de feminilidade que eu tenho agora. Deixe-me agora, ó Senhor do céu. Ouvindo estas palavras dela, o Senhor dos celestiais respondeu: assim seja, e despedindo-se dela procedeu para o céu. Assim, ó monarca, é sabido que a mulher deriva um prazer muito maior do que o homem sob as circunstâncias que tu perguntaste. Capítulo 13. O que um homem deve fazer para passar agradavelmente esta vida e a vida após a morte: evitar 3 ações do corpo, 4 da fala, 3 da mente, 10 ações. Yudhishthira disse: o que um homem deve fazer a fim de passar agradavelmente por este e pelo outro mundo? Como, de fato, alguém deve se comportar? Quais práticas ele deve adotar com este fim em vista? Bhishma disse: alguém deve evitar os 3 atos que são feitos com o corpo, os 4 que são feitos com a fala, os 3 que são feitos com a mente, e os 10 caminhos de ação. Os 3 atos que são feitos com o corpo e que devem ser totalmente evitados são a destruição das vidas de outras criaturas, roubo ou apropriação do que pertence a outras pessoas, e o desfrute dos cônjuges de outras pessoas.
As 4 ações que são feitas com a fala, ó rei, e que nunca devem ser indutadas ou mesmo pensadas são: má conversação, palavras duras, divulgar as falhas de outras pessoas, e falsidade. Cobiçar as posses de outros, prejudicar outros, e não crer nas ordenanças dos Vedas são os 3 atos feitos com a mente, os quais devem ser sempre evitados. Então, alguém nunca deve fazer algum mal em palavra, corpo, ou mente. Por fazer ações boas e más, uma pessoa indubitavelmente tem que desfrutar ou aguentar as justas consequências disso. Nada pode ser mais certo do que isto.